para uma aula excitante sobre estabilização do paciente com dilatação vulvogástrica. E volto a frisar que é uma estabilização do paciente. Ou seja, nós vamos fazer de tudo para que este paciente corra o mínimo de risco possível. Sabemos que é um problema grave, extremamente comum. É uma rotação maligna do estômago. Normalmente, a grande apresentação são cães grandes, com vómito não produtivo. Portanto, os donos queixam-se que eles começaram a fazer ânsias de vómito, mas de não sair nada cá para fora. Hiperciália. Começam a ficar deprimidos e têm uma característica de distensão abdominal. Mas cuidado, porque muitos pacientes grandes com dilatação gástrica e uma torção gástrica grave podem não apresentar distensão abdominal. Porque se tiverem um tórax muito profundo, o estômago vai dilatar, vai torcer dentro da arcada costal, por baixo das costelas, e não vai mostrar-se cá para fora. Estes pacientes têm várias situações que os põem em risco de vida imediato. Primeira, podem apresentar choque circulatório grave, com colapso vascular, colapso cardíaco, obstrução das vias aéreas superiores, porque têm uma acumulação de saliva e de algum produto de vómito que consiga passar e que vai acumular na zona da glote. Desenvolvem hipóxia, porque não conseguem respirar. Não conseguem, através da sua obstrução das vias aéreas superiores. O facto do estômago estar inchado e estar muito dilatado vai impedir uma correta ventilação, levando à hipóxia. O facto de haver sequestro de líquidos no estômago, vamos ter alterações eletrolíticas graves, com consequente alteração do equilíbrio ácido-base. Começamos a ter libertação de fatores depressores do miocárdio, que predispõem para arritmias e para a formação de trombos. Podemos ter um desenvolvimento de um síndrome de resposta inflamatória sistémica e podemos evoluir, inclusivamente, para um choque séptico ou uma sepsis. Ou seja, distensão gástrica pode levar a uma ruptura dos vasos sanguíneos do estômago, e aí temos um hemoabdômen e uma hemorragia ativa, que leva à hipovolémia. A distensão gástrica pode levar a uma compressão da veia cava caudal. Isto leva a uma congestão hepática. O fígado começa a aumentar de tamanho e a acumular sangue, levando à hipovolémia. A compressão da veia cava caudal leva a uma diminuição do retorno venoso, fazendo com que o coração receba menos sangue, entrando em colapso vascular. E a injúria, as alterações na microcirculação, leva à formação de trombos, que vai diminuir ainda mais a distribuição do fluxo sanguíneo, predispondo à formação de microtrombos em qualquer zona do organismo. Portanto, estes pacientes chegam, devemos assegurar, como qualquer paciente crítico, via aérea, respiração, e na circulação, então, vamos retirar sangue para termos valores de base. Temos que ter em conta que as plaquetas, o tempo de coagulação ativado, PT e PTT, são extremamente úteis. Porquê? Porque muitos pacientes com dilatações, torções gástricas, vão desenvolver coagulações intravasculares disseminadas e outras complicações de coagulação que leva à morte do paciente. Vamos precisar da administração de muitos fluidos. São pacientes que estão extremamente hipovolémicos, estão em colapso vascular e normalmente são pacientes de elevado porte. Ou seja, são pacientes com 40, 50, 60, 80, 90 quilos e que nós vamos ter que administrar muitos fluidos. Por isso, a maior parte deles beneficia da colocação de 2 ou 3 catéteres intravenosos para administrarmos rapidamente. Há alguma discussão se os catéteres devem ser colocados nos membros anteriores ou nos membros posteriores. O facto de ter um estômago dilatado pode impedir o retorno venoso para o coração, é verdade. Daí ser recomendado que os catéteres sejam colocados nos membros anteriores para que esses fluidos fiquem na zona torácica com mais frequência. No entanto, nós vamos precisar de aumentar esse retorno venoso a todo o custo. Por isso, a administração
por os membros posteriores também é benéfica de qualquer das maneiras. Quais são os fluidos que nós podemos usar? Bem, podemos escolher 3 grandes grupos de fluidos. Cristalóides, que estão indicados em praticamente todas as patologias. Coloides, como dextranos ou hemóis, que pode ou não ter vantagens numa dilatação gástrica. E transportadores de hemoglobina, como sangue. Estes fluidos devem ser administrados em doses necessárias, e aqui, volto a referir, devem ser administrados em volumes, doses necessárias, até termos sinais de perfusão aumentada, frequência cardíaca normal e pressão sanguínea normal. Quais são os sinais de perfusão aumentada? Ponto número 1, para mim dos melhores, medição do lactato no sangue. Num paciente com dilatação gástrica, se ele estiver com uma dilatação muito grande, com uma torção e consequente necrose, vai produzir grandes quantidades de lactato. Está associado o aumento do lactato a um mau prognóstico destes pacientes. Portanto, há trabalhos que demonstraram que um paciente com uma dilatação de torção gástrica que tenha um lactato acima de 6 vai piorando a sua sobrevivência. O seu prognóstico é pior. Mas, cuidado, porque o choque circulatório, que não é por necrose do estômago ou necrose intestinal, pode levar a aumento do lactato. Portanto, nós não vamos querer um número isolado. Nós vamos querer tendências do lactato. Ou seja, o paciente chega, tem uma medição de lactato de 8. Iniciamos a administração de fluidos, a nossa ressuscitação hídrica inicial, e o lactato desce para 6. Este paciente está no bom caminho. Passado uma hora, possivelmente, vai descer para 4, vai descer para 5. Agora, imaginemos que temos um paciente que chega e tem um lactato de 6. Iniciamos o nosso tratamento, bolos de fluidos, controle das pressões sanguíneas, e passado uma hora o lactato está em 6. Passado 2 horas o lactato mantém-se em 6. É óbvio que o prognóstico deste paciente é pior. Muitos destes pacientes necessitam de uma grande infusão de fluidos e que nós queremos atirar todos lá para dentro para melhorar a perfusão. Frequências cardíacas mais próximas dos normais. Pressões sanguíneas normais. É isto que nós queremos. No entanto, cuidado, porque muitos deles necessitam de grandes quantidades de cristalóides, de fluidos, e isso pode levar a coagulopatias por diluição. Portanto, convém monitorizarmos a nossa coagulação. Pode estar recomendado o uso de salino hipertónico, com o grande objetivo de reduzir a quantidade de líquidos que temos que infundir, mas, no entanto, como sabemos, o salino hipertónico está contraindicado em hemorragias e alguns pacientes com dilatação de torção gástrica têm a ruptura dos vasos gástricos, estando assim com uma hemorragia. Então, vamos atacar com os nossos fluidos até resolver o problema da hipotensão. Fluidos até termos uma pressão média à volta dos 80, uma pressão sistólica à volta de 100. Se for necessário uma grande quantidade de cristalóides, podemos então avançar para coloides, em que podemos pô-los em infusão contínua ou utilizar em bolo também. Nestes pacientes, a monitorização cardíaca é fundamental, seja feita por um monitor cardíaco contínuo ou por um eletrocardiógrafo, que intermitentemente vamos fazer um eletrocardiograma, porque
Muitos destes pacientes têm predisposição para arritmias e essas arritmias podem levar a uma paragem cardiorrespiratória. Como é que nós vamos tratar as arritmias? Ponto número 1. As arritmias podem se desenvolver por hipóxia do miocárdio. Portanto, o nosso tratamento inicial é baseado em oxigênio. Sempre. Qualquer arritmia, o grau é sempre iniciado por oxigênio. A seguir, vamos ver se os nossos eletrólitos, potássio, sódio, cloro, estão nos valores normais. Se o nosso pH está normal. Se o nosso ácido-base está normal. Se não estiver, temos que o corrigir. Terceiro, as arritmias podem ser precipitadas por dor. Portanto, vamos dar analgésicos aos nossos pacientes, acalmando assim a resposta do miocárdio. E se, mesmo assim, não conseguirmos resolver o problema, então aí sim, se temos uma taquicardia ventricular, que é a arritmia mais comum numa dilatação de torção gástrica, vamos avançar para o tratamento com lidocaína. Inicialmente com bolos de lidocaína e posteriormente com uma infusão contínua de lidocaína. Vamos continuar a administrar os nossos fluidos e o nosso objetivo é melhorar a perfusão daqueles tecidos. É melhorarmos as pressões sanguíneas. Imaginemos que estamos a administrar doses de fluidos elevadas e mesmo assim estamos a ter dificuldade. O paciente já não está hipovolémico, mas estamos com dificuldades em controlar as pressões sanguíneas. Aí sim, temos que avançar para o uso de vasopressores, dobutamina, dopamina, o que seja. Às vezes perguntam sobre a indicação de uso de metilprednisolona ou dexametasona, corticoides em geral, num paciente com dilatação gástrica. Não há qualquer evidência de benefício, pelo contrário, podem predispor a que estes pacientes desenvolvam sepsis, pode predispor a que estes pacientes desenvolvam perfurações gastrointestinais, perfurações cólicas do cólon, portanto, só pelo uso dos corticoides. Portanto, os corticoides não estão indicados numa situação destas. Inicialmente tratámos as pressões sanguíneas e agora vamos tentar reduzir os efeitos deletéricos do que está a passar. E passa pela descompressão gástrica. Agora, cuidado. Não devemos esvaziar por completo um estômago antes da cirurgia. Porquê? Pensem que se tenho um estômago muito dilatado, está-me a fazer compressão da veia cava. Certo? Isso está a fazer com que haja diminuição do retorno venoso, é verdade, mas está-me a manter a perfusão, manter o volume intravascular na zona do tórax. Se eu estou no limite do meu paciente, ao descomprimir o estômago, vou retirar a pressão sobre a veia cava. Ao retirar a pressão sobre a veia cava, todo o sangue que estava no tórax pode voltar para a zona do abdômen. E aí faz com que o meu cérebro, as minhas coronárias, deixem de receber perfusão, predispondo para uma paragem cardiorrespiratória. Outro ponto importante é não devemos perder muito tempo na descompressão. Ou a conseguimos fazer, ou mais vale avançar o mais rápido possível para a cirurgia. A descompressão gástrica pode ser feita por várias maneiras. Podemos fazer a colocação de um tubo orogástrico. Em certos pacientes é extremamente estressante. Podemos correr o risco de levar a uma ruptura da parede gástrica,
que já está necrótica por si, ou uma ruptura do esófago, e podemos estar a lutar com um paciente que já por si está mal para tentarmos colocar o tubo no estômago. Se a colocação do tubo orogástrico é fácil, sim, devemos optar por isso. Se o paciente não está a lutar connosco por isso, sim, devemos optar por isso. Se estamos a demorar muito tempo, se o paciente está a lutar contra nós e piorando o seu estado, então não devemos fazer intubação orogástrica. É preferível avançar diretamente para a cirurgia e colocar o tubo intraoperatoriamente. Mas todos eles beneficiariam de fazer uma trocanterização percutânea do estômago. Quando é feita de forma correta, pode drenar gás e líquido. Mas para isso implica que a gente faça um bom exame físico do abdômen. Saber, por percussão, exatamente onde é que está o estômago. Cuidado, porque o baço pode estar aumentado de tamanho por congestão esplénica e vai aparecer-nos e podemos perfurar o baço. Por isso, aconselho-vos a fazer uma boa palpação, saber exatamente onde está o baço, onde está o coração, saber exatamente onde está o baço, onde está o estômago e fazer então a trocanterização aí. Geralmente, a descompressão gástrica por trocanterização não funciona em dilatações com muita comida e com comida grossa. Fundamental, estes pacientes, como já vimos, precisam de analgesia. Há certos analgésicos que não funcionam, como butorfanol, buprenorfina, não funcionam nestes pacientes. Morfina é um bom analgésico. Hidromorfina é um bom analgésico. Fentanil é um bom analgésico para estes pacientes. Que devemos controlar a sua dor assim que chegam ao nosso serviço de urgência. O que é que nós podemos fazer mais por estes pacientes? Há quem recomende fazer raio-x para fazermos um diagnóstico correto. Eu, pessoalmente, não gosto de perder tempo. Se o paciente está com uma dilatação ou com uma torção, devemos avançar o mais rápido possível para a cirurgia. Se ele está só com uma dilatação, vai ser facilmente resolvível com a trocanterização. No entanto, em certos pacientes que o proprietário pense, se tem uma dilatação torção gástrica, eu quero eutanasiá-lo, então aí temos que documentar a dilatação torção gástrica. E será útil fazer um raio-x de abdômen. Aqui temos o exemplo do raio-x em que nota-se a prateleira de torção, ou seja, é como se tivessem dois estômagos. Um em cima, um em baixo e no meio temos a sua ligação.
Antibióticos. Estes antibióticos estão indicados quando achamos que vamos ter alguma ruptura intestinal ou gástrica. Os antibióticos devem ser administrados antes da rotação para a posição original do estômago, para que estejam em circulação antes das bactérias entrarem em circulação. No entanto, os antibióticos só devem ser administrados por via intravenosa e só devem ser administrados após normalização das pressões sanguíneas e após restabelecimento de todo o volume circulante. Agora temos um paciente que já está pronto para ir para a cirurgia. Estabelecemos normalmente as pressões sanguíneas, já está com analgesia, já está a receber oxigênio, já se fez a descompressão gástrica e agora vamos avançar para a cirurgia. A preparação do paciente deve ser feita antes da indução da anestesia, para não prolongar o tempo da anestesia. Devemos preparar o abdômen ventral de forma generosa. O abdômen lateral, porque o mais provável e está indicado será a colocação de um tubo gástrico ou um tubo de jejunostomia. E devemos preparar cirurgicamente a área inguinal, porque se este paciente, na cirurgia, começar a entrar em choque circulatório, em choque hipovolémico grave, temos acesso a veias centrais, como as veias femorais, para administrar quantidades de fluidos generosas e manter, então, assim, a função cardiovascular. Não tenham problemas em abrir o abdômen generosamente, e eu recomendo desde do externo até quase ao pubis, porque devemos ter uma boa visão de todo o abdômen. Devemos ver exatamente todas as estruturas, como é que está, como é que não está. Quando fazemos o corte abdominal, normalmente temos logo a imagem do estômago torcido com o aumento a ser puxado. Não é difícil de identificarmos. Nesta fase, se ainda não se retirou, e não devemos, toda a pressão que está dentro do estômago, devemos então fazer a aspiração de tudo o que esteja dentro do estômago e então, a seguir a esvaziarmos bem o estômago, vamos repor
o estômago na sua posição original. Não vou entrar na descrição completa da cirurgia, porque isso será assunto para outras aulas. Mas aquilo que eu vos recomendaria sempre é aspirem, esvaziem bem o estômago, coloquem-no na posição e depois então, para mim, a técnica mais rápida de gastropexia, a técnica mais eficaz, é a gastropexia incisional. Ou seja, um golpe no estômago que vá até à mucosa, um golpe na parede muscular e a sutura de um lado ao outro. Sempre em atenção que no meio desta gastropexia devemos colocar um tubo gástrico. Este tubo gástrico vai ter grandes vantagens. Primeiro, se o paciente, por qualquer motivo, dilatar novamente, podemos esvaziá-lo rapidamente. E, principalmente, vamos poder alimentar este paciente no dia ainda da própria cirurgia, melhorando assim a capacidade regenerativa do estômago e do intestino. Portanto, só temos vantagens. O baço pode estar extremamente congestionado e, conforme a sua avaliação, deve ser ou não retirado. Se tem dúvidas, se o baço está necrótico ou não, retire-o. Se o baço tem bom aspecto, pura e simplesmente está aumentado de tamanho, pode-se manter e é uma questão de tempo para que nós possamos ver o baço a voltar ao seu tamanho original. Fazer sempre uma boa avaliação dos vasos gástricos, para ver se está com hemorragia ativa ou não. E fazer uma boa avaliação do estômago para determinar se precisamos de fazer gastrotomia ou não. Acabamos a cirurgia e este paciente tem que ficar na unidade de cuidados intensivos, na unidade de terapia intensiva, onde vamos monitorizá-lo para fluidos, pressões sanguíneas, monitorização cardíaca, oxímetro e tudo. Temos que ter em conta que é um paciente que necessita de nutrição imediata. A nutrição entérica, através do tubo gástrico ou do tubo de jejunostomia, é o mais importante para recuperar a função gastrointestinal. Pacientes com dilatação de torção gástrica facilmente desenvolvem sepsis.
E a forma de nós minimizarmos e de combatermos mais facilmente a sepsis é através da nutrição entérica. Porque essa nutrição vai fazer com que os enterocitos recuperem rapidamente, impedindo a entrada de bactérias. O facto de alimentarmos os nossos pacientes vão aumentar a imunidade deles. Vão fazer com que eles consigam combater infecções mais rapidamente, vão melhorar o equilíbrio eletrolítico, o equilíbrio hídrico, melhorando assim todo o estado geral e recuperando o nosso paciente. Aqui conseguem ver um cão pós-cirurgia de dilatação de torção gástrica. Consegue-se ver o tubo gástrico. Temos um tubo nasal para a administração de oxigênio. E temos um catéter central para a administração de drogas e de fluidos. É possível atingirmos uma taxa de sucesso de 95% nas dilatações de torções gástricas, enviando para casa uma grande quantidade de pacientes que entraram no nosso centro de atendimento, no nosso serviço de urgência, com uma situação extremamente grave, que se não fizermos nada, a sua morte é certa.